Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre funções modulares. Vamos falar sobre a forma de uma função modular, a gente vai falar também sobre o domínio e imagem de funções modulares e um pouco também da representação gráfica. Beleza, gente? Antes da gente ir pro vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ó, de deixar o seu like aí, de apertar o sininho de notificações para você receber quando a gente colocar novos vídeos. E principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem. É isso aí, pessoal. Agora, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre função modular. A gente já estudou sobre equações modulares, né? O que dá já algum subsídio para a gente começar a falar de função modular. O que é uma função modular? Se você tem uma função que o número real x ele vai estar dentro de um módulo, né? Então, ó, considerando um número real x, considere x pertencendo aos reais, ok? Então, sempre haverá módulo de x de uma maneira que a gente consiga estabelecer uma função que associe cada número real o seu módulo, e essa função vai ser uma função modular. Em outras palavras, gente, eu posso colocar em que dois pontos, f de x seja igual ao módulo de x, tá? E de forma resumida, o que eu falei para vocês é o que eu escrevi aqui, certo? Essa daqui é uma função modular que a gente chama de função básica, né? Agora, como que a gente pensa de forma gráfica, por exemplo, numa função modular? Para a gente pensar em forma gráfica, deixa eu escrever aqui então um tópico, né? Gráfico. Vamos falar um pouco sobre gráfico, depois eu vou falar de domínio e imagem. O gráfico de uma função modular, como essa, ele vai ter que obedecer a algumas características, né, dessa função. Então veja só, se a gente tem uma função gráfico, aí eu vou colocar aqui da nossa função, né, f de reais em reais, certo? Com f de x igual a módulo de x, essa função ela é a mesma coisa. Essa função f de x igual a módulo de x equivale a f de x é igual, aí eu vou colocar uma função que a gente chama de função condicional. F de x é igual a x se o nosso x é maior ou igual a zero. Se x é maior ou igual a zero, certo? Coloquei uma condição. E ela vai ser menos x se x for menor que zero. Então, gente, quando a gente vai falar de função modular, ela funciona exatamente como uma função condicional como essa. O que a gente consegue concluir dessa função, né? É que o domínio, ou seja, os valores que eu posso atribuir a x, o domínio dessa função, são os números reais, todos. Eu posso colocar qualquer número real aí, não tem nenhum empecilho, nenhuma dificuldade. Eu posso colocar números positivos, negativos ou zero, né? Agora, se o x é positivo, né? Se o x é positivo, a gente tem uma função que vai ser, se o x é positivo, vamos colocar aqui, ó, x positivo ou zero, a gente vai obedecer a função f de x é igual a x, que é uma função de primeiro grau. Agora, se o x for negativo, vamos lá, x negativo, a gente vai obedecer a função f de x é igual a menos x, que é uma função de primeiro grau também, só que essa daqui, galera, é decrescente. Enquanto a de cima ali é crescente, essa de baixo é uma função decrescente, né? Então, se a gente fizer os dois gráficos, né, pensando nos dois gráficos aqui que eu estabeleci, essas duas funções,
A primeira ficaria um gráfico que eu vou fazer o esboço aqui, tá? Esboço. Depois a gente vai fazer um gráfico caprichado. Então o esboço gráfico aqui, ele ficaria assim, ó. Na primeira, eu teria uma função assim, y, aqui o meu x, e uma função que começa aqui do zero, porque o par ordenado 0, 0 faz parte dessas duas funções. Ela começa aqui no zero e sobe. Esse daqui é da primeira função. Da segunda função, que é essa daqui, vamos colocar uma marcação só para a gente saber aqui, ó. Primeira, segunda. Então esse gráfico aqui é o da primeira, tá? Gráfico da primeira função. O da segunda função, ele seria o quê? Um gráfico bastante parecido com esse. Eu chamei de esboço até porque eu estou indo sem régua e fica essas coisas tortas, né, gente? E na verdade o meu y é melhor que ele esteja mais para lá, né? Meu eixo y. Vocês vão entender já por quê. Nossa, mas também não precisa ser tão torto, né, Rodrigo? Pronto. Esse é meu momento que eu converso comigo mesmo. No caso, brigo até. Olha lá, x e aqui e o y, né? E aí é uma função decrescente essa segunda. Então aqui a minha função número 2, prometo que eu faço uma melhor agora para modular, tá? A função número 2 é decrescente, ela vai encontrar ali no zero também. Ela vai chegar aqui, ó, no ponto 0, 0, né? As duas têm... na verdade, essa primeira eu considerei como bolinha fechada aqui, essa segunda como bolinha aberta aqui, tá, gente? Na verdade, o zero poderia entrar em qualquer uma delas, né? Pela definição, a gente considera o x igual a zero na primeira. Então, é por isso que eu fiz bolinha fechada nela, tá? Pela definição de módulo. Ok, beleza. Agora, como é que fica o gráfico pronto, né, da função? Como é que ele vai ficar, esse gráfico? Bom, vamos lá. Deixa eu apagar um pouquinho aqui esse pedaço para eu poder fazer o gráfico agora da modular mesmo. Bom, pessoal, como prometido, né, o gráfico da função modular eu vou caprichar um pouco mais. Então, eu vou fazer com uma régua. Todo mundo batendo palma. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o meu eixo x. Certo? Vou pegar mais ou menos aqui no ponto central dele, na metade dele, jogar aqui para cima o eixo y. Vocês vão perceber que eu não estou preocupado com a parte de baixo do eixo y. E tem uma boa razão para isso, né? Porque ela não vai existir, pelo menos nessa função não, porque essa função ela é toda modular. Se a função é modular por completo, eu não uso a parte de baixo do gráfico. Porque qualquer valor que eu colocar aqui ou dá zero ou dá positivo, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, uma tabelinha de x e de y, como a gente costuma fazer em funções, tá? X e y. E colocar assim, dois valores de x positivos, colocar o x valendo 1 e o x valendo 2, vai, por exemplo. Na hora de fazer a conta do y, olha o que vai acontecer, ó. F de x, então f de 1, é igual a módulo de 1. O que vai acontecer com isso? Módulo de 1 dá 1. F de 2 é igual a módulo de 2, que dá 2. Agora, se eu colocar dois valores negativos, ó, menos 1 e menos 2, f de menos 1 vai dar módulo de menos 1. Opa! Módulo não parênteses de menos 1. E módulo de menos 1, gente, a gente já aprendeu que isso daí dá 1. Aí se eu fizer o f de menos 2, também, ó, vai dar módulo de menos 2, que dá como resposta 2. Então eu consegui espelhar no eixo y. Olha que interessante, ó. Eu vou fazer as marcações aqui, já que eu usei régua, vamos fazer o negócio bonito por inteiro, né? Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, menos 1, menos 2, tá? No eixo x, e no eixo y basta marcar aqui o 1 e o 2. O gráfico ficou até maior do que era necessário, né? Menos 1, menos 2, 1, 2, 1 e 2. Tá. Primeiro ponto, x vale 1 e y vale 1. Tá aqui, ó. X valendo 1, o y vale 1. Esse é o primeiro ponto. Segundo, x vale 2 e y vale 2. Aqui você vai falar, professor, é uma função de primeiro grau, normal, crescente. É isso mesmo. Agora olha a outra, ó. X vale menos 1 e o y vale 1. A segunda parte, ó. Olha como a gente trata essa segunda parte aqui, ó. Né? O pontilhado, você não estou ligando não, dele ficar torto, ó. X vale menos 2, y vale 2. E aí o que a gente faz? Deixa eu fazer até de azul para ficar o gráfico da função diferenciado do plano cartesiano, ó. Esses pontos eles vão ligar aqui com o zero, tá? Vou dar uma forçada na barra aqui, depois eu arrumo lá.
E esses dois também aqui, ó, eles vão chegar ao zero ali, né? Ó, se a gente traçar, eles vão se encontrar aqui, ó, na origem. Ah, ficou torto. Mas tá bom. Beleza? Eu vou só dar uma arrumadinha nesse aqui, ó, fazer aquela gambiarra bonita. Finge que o tracejado veio mais pra cá, porque a gente sabe que o ponto tem que estar na reta, né? Então estão aqui os pontinhos aqui, ó. Ó que beleza. Essa é a função modular. Pessoal, existe uma técnica que a gente utiliza para funções modulares também, que é você espelhar o gráfico para cima, né, na parte do módulo. Existe uma maneira de você construir o gráfico de uma maneira prática. Como que funciona, né? Só para a gente ter uma noção. Eu vou apagar essa parte de cima para explicar. Na verdade, eu vou apagar tudo para explicar. Então, se você tem, por exemplo, uma função cujo gráfico é isso aqui que eu vou fazer, ó, dá uma olhada. Eu vou fazer um gráfico aqui, mas uma coisa bem aleatória. Eu não vou nem dar a fórmula para vocês, tá? Eu vou só chamar essa função aqui de g de x, tá? Eu vou chamar ela de g de x. Então imagina que você tem um gráfico que faça uma coisa assim, ó, uma curva assim, depois ela sobe, desce, faz um negócio desse aqui, por exemplo, né? Só para representar. Se você tem uma função dessa que se chama g de x e você quer fazer a função modular dela, ou seja, você quer fazer uma função que vai ser f de x, ela vai ser o módulo da função g de x. Suponha que você tenha isso. Suponha que a função g de x seja lá uma fórmula, uma certa fórmula, e você quer colocar isso no módulo. Como que a gente faz o gráfico dessa função? Se ela está toda no módulo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse mesmo gráfico que a gente tem ali. Eu vou só jogar ele mais para baixo para a gente ter espaço aqui, tá? Mas eu vou procurar reproduzir esse gráfico aqui mais ou menos do mesmo jeito que ele era, só para a gente ter uma representação, certo? E aí, como que ele era, né? Ele fazia isso aqui. Vamos ter... Nossa, agora quem mandou eu inventar de fazer um gráfico complicadinho, né? Agora para reproduzir ele, você fica aqui tremendo que nem um doido, né? Aí, sobe reto assim, pronto. No outro estava mais firme. Beleza. Essa é a função g de x. Como que eu vou fazer a f de g de x? Eu vou pegar a parte que está abaixo do eixo x e vou espelhá-la. Então eu vou pegar essa parte que está aqui embaixo. Ela vai se tornar uma coisa que vai desaparecer. Deixa eu só espelhar ela primeiro. Ela vai espelhar aqui e vai sumir daqui de baixo. Eu posso até, para lembrar dela, fazer um tracejadinho assim de vermelho, só para você lembrar que ela estava aqui assim, ó. Só para você lembrar da parte dela aqui, né? Então eu vou fazer um tracejadinho aqui também, só para você lembrar, e eu faço ela simétrica, espelhada ali em cima. Então ela vai ficar, o gráfico da função modular mesmo, ele vai ser esse que eu acabei de fazer todo azul. É tudo acima do eixo, ou no eixo x. Tudo bem, gente? Então é assim que a gente trata de funções modulares do ponto de vista da construção do gráfico. Tá? Agora, existem gráficos que vão pegar a parte negativa, professor? Claro, existem. A gente vai falar um pouco deles. Então eu vou apagar aqui e fazer dois exemplos para vocês. Vamos lá. Exemplo 1. Exemplo 1. A gente vai construir o gráfico da função f de x é igual a módulo de x menos 2. Vamos lá. Em primeiro lugar, gente, para a gente resolver o gráfico dessa função, a gente vai ter que entender qual que é as funções condicionais dela. Então, f de x ele vai ser igual ao próprio x menos 2 se o nosso x for maior ou igual a 2. Eu já vou dizer para vocês de onde que sai isso. E ela vai ser o inverso, quer dizer, o oposto, desculpem, o oposto se o x for menor que 2. Aí você vai falar, professor, de onde que você tira esse 2? Na verdade, eu calculo a raiz da função que está lá dentro. Eu pego lá, ó, x menos 2 igual a 0, certo? Isso aqui a gente chama de raiz. Beleza? X menos 2 igual a 0. X, passo o menos 2 para lá, x igual a 2. Então esse valorzinho de x é o ponto onde ela vai mudar de positivo para negativo. Portanto, eu tenho que tomar o cuidado. Se o x for menor que 2, vai ser negativo que está aqui dentro. E se for negativo, eu tenho que inverter os sinais.
Lembra, o módulo de alguma coisa negativa inverte o sinal. O módulo de alguma coisa que é positiva preserva. Então, ó, se é positivo, preserva. Se é negativo, inverte. Você vai ver que os sinais estão invertidos. Legal, aí eu tenho essas duas funções para estudar. Certo? Então eu tenho que pensar nos dois lados dela, né? Então eu posso pensar num x, em dois valores de x. Eu pego a própria raiz, é um x interessante para mim, porque essa raiz é quando a função vale zero. Então eu já tenho um par ordenado aqui, ó. X vale 2, f de x vale 0. Esse é o ponto onde é a pontinha do v. Agora eu vou fazer um valor acima de 2 e um abaixo. Então eu vou colocar assim, ó, x, fazer um valorzinho acima de 2, por exemplo, x vale 3, e um valor abaixo, x vale 1. Vamos lá, vamos ver quanto é que dá esse y. Só que para fazer o x igual a 3, eu tenho que usar a fórmula de cima. Então é x menos 2. Vai ficar 3 menos 2, que é igual a 1. Então a gente escreve 1 aqui. Agora, para usar esse 1, o x está menor que 2, não está? Então eu vou usar a fórmula de baixo. Vai ficar menos 1 mais 2, que por acaso ou não dá 1 também. É claro, né, gente? Ela é simétrica, essa função. Vai dar esse y igual aqui, que se eu pegar valores que estão à mesma distância. Então vamos ver como é que isso fica no gráfico? Eu já tenho 3 pares ordenados, então, hein? Eu vou marcar os outros dois aqui, ó. Ó, 3 e 1. E 1 e 1. Pronto, eu vou pegar a parte positiva ali do x, né? Uma parte que vai me interessar mais. Não vou precisar muito da parte negativa do x não, porque eu só usei 1, 2 e 3 ali para x. E o y também não precisa de muito não. Né? Se eu pegar um y valendo 1 aqui assim, ó. Pronto. O y valendo 1 já está mais que suficiente. O x não, ele precisa ir até o 3, né? Até aqui assim. X. Beleza, deixa eu marcar aqui os valores. 1, 2 e 3. O 2 é minha raiz, já pode pôr um pontinho ali. Agora eu tenho outros dois pares, né? Que é 1 e 1 e o 3 e 1. Lembrando, gente, que isso aqui é função modular, não é parábola não, tá? Então você vai tacar uma régua aí mesmo e fazer aquele V bonito. Sabendo já qual é a raiz, né? A raiz importa muito pra gente. Você faz aquele V e tá tudo certo. Função modular feita. Vamos tocar para o exemplo 2 agora. Deixa eu apagar esse aqui. Ó, no exemplo 2 a gente vai ter g de x. Eu vou fazer, lógico, que um exemplo que diferencia do primeiro, onde o meu x está no módulo, né? O meu x está no módulo. Módulo de x menos 2. Tem um número fora do módulo. Aí você vai falar, e aí, professor, o que acontece num caso desse, né? Pensa assim, ó, na hora da gente fazer aquela substituição, a gente vai dizer assim, ó, g de x, ela é igual, olha só o que vai acontecer, ó, ela é igual a o próprio x menos 2 que está lá, se o x for maior ou igual a zero, se o x maior ou igual a zero. Aí você vai falar, professor, como assim x maior ou igual a zero? Não entendi essa parte. Bom, na verdade aqui, o meu x, o que determina a virada do módulo, né, é o x ser zero ou positivo ou ele ser negativo. Se o x for zero, eu tenho uma condição, que é manter o x. Se o x for negativo, o que vai acontecer? Eu tenho que trocar o sinal do x, que é quem está no módulo. Só que dessa vez eu não troco o sinal do 2, porque ele está fora do módulo. O 2 não está no módulo, então não tem problema ele continuar com o sinal dele. Aí você vai falar, professor, vai dar negativo algumas coisas. Claro, por causa do 2, que está fora do módulo. O que não pode dar negativo é o que está no módulo, mas o que está fora pode, né? Então vocês viram, a grande diferença está aqui. Nas minhas condições, muda o sinal só do x, que é quem está no módulo. Professor, e se tivesse assim, ó, módulo de x mais 3 menos 2? Eu mudaria o sinal do x e do 3, mas do 2 não. Vocês entenderam? Então seria uma coisa dessas, né? Bom, vamos lá. O que a gente vai pensar agora? Nós temos agora mais de uma raiz. Por que a gente tem mais de uma raiz? Nós temos uma condição aqui, que é quando é x menos 2, ó. X, vamos colocar assim, raízes. Raízes, tá? Ficou meio apertado aqui, mas tá bom. Raízes, x menos 2 igual a zero, é a primeira raiz. X é igual a 2, certo? Então, a primeira raiz, o x é igual a 2. Vamos colocar 1 aqui de primeira. Segunda raiz,
menos x menos 2 é igual a zero, certo? E, portanto, menos x igual a 2, multiplica isso daqui por menos 1, para o x ficar positivo, x igual a menos 2. Então, eu tenho duas raízes aqui, gente. Uma raiz que é x vale 2 e o y vale 0, e a outra raiz que é x vale menos 2 e o y também vale 0. Então, eu tenho essas duas raízes, né? Olha que interessante. Dois pontos onde o gráfico corta o eixo x. Agora tem um outro ponto importante para a gente, que é quando o gráfico corta o eixo y, ou seja, quando o x vale 0. O x agora valendo 0. Esse é um ponto importante. Antes da gente fazer o gráfico, é importante da gente calcular. Por quê? Para a gente saber onde ela cruza ali o eixo, né? Onde que ela troca, onde ela faz essa troca aí de sinais, né? Então o que vai acontecer? Eu vou colocar ali, ó, x, eu posso fazer um y aqui e determinar alguns valores aí para essa função, né? O que vai acontecer aqui? Eu coloco o x, no caso, esse que me interessa muito, que é o x valendo 0. O que vai acontecer com o y? Bom, quando o x vale 0, eu uso a primeira fórmula. Então vai ficar 0 menos 2, certo? 0 menos 2 é igual a menos 2. Então eu coloco aqui menos 2. É outro par que eu tenho. Já tenho outro par. Posso fazer alguns outros números também. Por exemplo, o x valendo 1, o x valendo menos 1, pontos que podem interessar para a gente. Já que o 0 é esse ponto central que vai jogar para cá ou para lá a função. Esse x maior ou igual a 0, esse ponto 0 aqui é o ponto que determina a pontinha do v. Tá? Então vamos lá. X valendo 1, ele é maior que 0. Então eu vou colocar 1 menos 2, o que vai dar menos 1. Então a gente coloca menos 1. Eu usei a primeira fórmula. Agora, x igual a menos 1, eu estou com x menor que 0, então eu uso a segunda fórmula. Então vai ficar menos o x, que é menos 1, menos 2. Isso daqui vai dar 1 menos 2, que dá menos 1. Também, né? Olha só, eu já tenho 3, 4, 5 pares ordenados, já está mais que bom, né, gente? Vamos dar uma olhada como é que isso fica na representação gráfica. Dessa vez eu vou precisar um pouquinho da parte negativa do y. Lembrando, quem causou isso foi o menos 2 que está lá, né? Vamos fazer aqui então o y. Eu vou pegar esse y aqui, ó, variando 1, 2. Aqui na parte positiva do y eu nem preciso de marcação nenhuma, né? Vamos colocar aqui só um y, depois a gente representa lá. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? No eixo x eu vou marcar 2 também. Só que eu vou marcar 2 mais espaçado assim, tá, gente? 1, 2, 1, 2. A gente pode fazer isso no mesmo eixo? Pode, né? Mantendo nesse mesmo eixo. Então aqui a gente tem 1, 2, menos 1, menos 2, zerinho aqui, menos 1, menos 2. Pronto. Vamos aos pares. 2 e 0. X vale 2, y vale 0 está aqui. Menos 2 e 0. Até deu uma apagada aqui quando eu pus a régua, né? Tá aqui, ó. Segundo par. Próximo, 0 e menos 2. X vale 0 e y menos 2. Está aqui, ó. Lembra? Pontinha do V. E já daria para fazer o V, né? Só que eu fiz outros pontos, ó. 1 e menos 1. Deixa eu jogar esse 1 aqui para cima para ele não me atrapalhar. 1 e menos 1. Está aqui, ó. Ó. E o menos 1 e menos 1 também. Vou jogar ele para cima também para não atrapalhar. Aqui não tem muito jeito. Ele vai ter que atropelar mesmo. Pronto, tá aí, né? São esses os pontos. E aí a gente traça o gráfico. Aí você vai falar, professor, e aquela história do gráfico da função modular estar sempre acima do eixo x? Então, gente, tem que ficar esperto com isso, porque a função não é toda modular. Parte dela é modular e uma parte ficou fora do módulo. E por isso ela pode ter parte negativa, tá? Porque justamente o que ficou fora do módulo é esse menos 2, ou seja, ele vai jogar a função 2 unidades para baixo. Esse menos 2 ele empurra a função módulo de x, que estaria aqui em cima, ele empurra ela 2 unidades para baixo. Pode ver que ela veio parar aqui no menos 2. Certo, gente? Então essas são as explicações, né, de gráfico de função modular. A imagem da função modular, né, ficou faltando a gente falar só de imagem. A imagem ela vai depender do que está fora também. Se tiver tudo no módulo, a imagem da função seria os números reais
não negativos, certo? Os números reais não negativos, tá? E aí o que acontece? Nesse caso, a imagem ela vai ser x pertence aos reais, no caso dessa daqui, né? Tal que x y pertence aos reais, né, gente? Estamos falando de imagem. Tal que y é maior ou igual a menos 2. Pronto. Essa seria a imagem dessa função. E é isso aí, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a vocês por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de dar um seu joinha aí se você gostou do vídeo, de apertar o sininho de notificações também para receber quando a gente colocar novos vídeos. Gente, se vocês têm dúvidas, não esqueçam, sempre comentem aí, para a gente poder ajudar vocês, para a gente poder tirar as dúvidas. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!